Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao podcast Consciência na Prática. Este é um espaço onde a consciência deixa de ser apenas um conceito e se transforma em escolhas, resultados e transformação na vida real. Aqui você vai descobrir como criar mais possibilidades para a sua vida, seus relacionamentos, sua família e a sua forma de viver de maneira leve, prática e aplicável. Hoje, nosso episódio, o tema é incrível. Ser mãe dá trabalho? E se ele for remunerado? Se essa pergunta desperta sua curiosidade, prepare-se, porque o episódio de hoje vai transformar a forma como você enxerga a parentalidade. E para explorar esse tema tão necessário, eu trouxe uma convidada muito especial que une uma trajetória inspiradora aplicada a práticas das ferramentas de Axis Conscience. Gente, o currículo dela é incrível, olha só. Ela é facilitadora de barra de Axis, certificada CFMW, praticante dos processos corporais de Axis Consciousness, abraço do abuso, processos corporais e energéticos, conversando com as entidades, conversando com os animais, pais conscientes, filhos conscientes. A sua história também passa pela educação e pela natureza. Ela atuou por 10 anos no ecoturismo, foi guia e educadora ambiental durante 15 anos, conduzindo experiências transformadoras com crianças em ambientes naturais. Ela também é criadora do Drala, um serviço dedicado à criação de ambientes domésticos preparados para crianças, além dos projetos Coruja Radical e o Rolezinho, que promove vivências em espaços naturais e urbanos. Também foi gestora da Casa Barro, um espaço de convivência para famílias com filhos pequenos, e é mãe de 2 adolescentes que nasceram em parto natural, domiciliar e viveram a primeira infância em um processo de educação livre. E com toda essa bagagem de experiência, ela deu origem ao Chame Uma Mãe, um serviço profissional de suporte à rede de apoio parental construído com base de ferramentas de Axis Conscious, oferecendo acolhimento, presença e novas possibilidades para mães, pais e famílias. Depois de tudo isso, seja muito bem-vinda ao podcast Renata Hidargo. Que mais é possível? Que currículo, hein? Incrível. Então, assim, tá editado, né? Porque se a gente fosse colocar tudo que essa pessoa já fez nesta encadernação, ficaríamos aqui uns 5 dias só fazendo esta entrevista. Mas, enfim, isso é um tiquinho, assim, do que eu percebi que pode trazer aí um pouco para as pessoas perceberem o que é isso, né? Que eu estou fazendo com essa criação do Chame Uma Mãe. E sou muito grata por você abrir esse espaço para a gente trazer mais consciência, principalmente para essa área, né, da parentalidade, família, o que é esse universo e como é que a gente pode tornar isso bem mais interessante do que o que a gente conhece hoje em dia, né? Exatamente. Ô, Renata, vou começar com a primeira pergunta que eu estou fazendo para todo mundo, que é conhecer um pouco mais sobre você e entender como era a Renata antes de conhecer o Axis Consciousness. Bom, maravilhoso você ter chamado essa faceta de meu ser, né, com Access Consciousness, que isso realmente foi um divisor de águas na minha vida. Eu percebo que eu sempre fui muito diferente, desde sempre, mas eu sempre me fazia de errada por ser muito diferente. Quando eu conheci as ferramentas de Access, eu, eu comecei a perceber que, peraí, e se tudo isso que eu sei, e se tudo isso que eu sei não for errado sobre mim? E se isso for só diferente? E se for essa a diferença, que é isso que eu sei que eu posso entregar para o mundo, que o mundo talvez ainda não conheça, mas que eu sei. Quando o Access chegou na minha vida, ele me trouxe isso de presente, né? Porque eu sempre soube que eu era diferente, que eu via coisas muitas vezes que estavam à frente, que estavam em outro tempo, que eu já estava acessando,
Mas como isso ainda não existia, eu me fazia de errada. E o primeiro contato que eu tive com Access foi com as barras de Access. E barras de Access, ela trata disso, né? Da gente poder acessar consciência das nossas limitações. Não é sobre a gente se fazer de certo, nem a gente se fazer de errado, é a gente perceber quem nós somos, né? E ir liberando esses lugares onde a gente está se julgando, onde a gente está tentando caber, onde a gente está se fazendo de errado. Porque as minhas escolhas eram muito diferentes do que a maioria das pessoas faz. E quando eu recebi Access na minha vida, o Access falou: tá tudo bem. E se ser isso que você é não for errado? E se também não for certo? E se for um presente? Aí eu falei: opa, que interessante isso. Isso me chamou, isso me trouxe para chegar mais próxima das ferramentas de Access. Né? Porque as barras têm este poder. Sim. Né, de mostrar na nossa cara assim, onde é que a gente está se diminuindo, onde é que a gente está se fazendo de menos, onde a gente está tentando caber. E não é sobre isso. Talvez, né, os incômodos que eu sentia era, cara, eu sei que tem alguma coisa aqui que não está batendo. E não é o errado de mim. Sim. Talvez sejam coisas que eu ainda não reconheci, que eu sei fazer, que são só diferentes. Então, quando eu recebi barras de Access, né? Até eu receber barras de Access, a minha vida era este lugar de ai, mas eu sei que tem alguma coisa aqui que pode ser diferente, mas não pode, não. Eu devo estar doida. Ou imagina, ninguém vai querer saber sobre isso, mas no meu íntimo eu sabia que. Mas é tão legal! E se pudesse ser assim? Mas eu não conseguia, né, permitir, estar em permissão de ser essa diferença. Sim. E o Access me trouxe isso. Não é errado ser diferente, é só diferente. É só diferente. E fica mais leve, né? E Fica fica muito mais leve. leve, você sai do julgamento de falar, peraí, tá, é realmente, né? É só diferente. E se eu realmente for toda essa força? E se tudo isso for um presente que eu posso entregar no mundo? Como isso seria? Aí eu comecei aprendi a fazer perguntas. É isso que o curso de barras traz para gente, né? Uma das coisas que o curso de barras Exato. traz é isso. Faça perguntas e a partir das perguntas você vai explorando novas possibilidades. E eu me dei conta que eu sempre fiz pergunta, mas eu não sabia que era assim, né? Não tinha isso ainda. E o Access fala, gente, a gente sabe, todo mundo sabe, tanto que o slogan de Access é empoderar as pessoas a saberem que elas sabem. Sim. E eu falei, ah, é isso! É isso. Aí você se encontrou. Aí eu falei, ah, então eu posso ser tudo isso que é esquisito, né? Que as pessoas falam, nossa, é meio esquisita. Tá, e se ser esquisito for exatamente isso que eu estou evitando ser, e que não é errado, e que é só diferente? Quando o Access veio e falou, você pode, vai, faz, começa, realiza. Eu falei, gente, eu escolho isso para minha vida, né? Que incrível, que incrível. E aí, você iniciou, né? Há quantos anos você está no Access? Eu comecei, a primeira classe de barras que eu fiz foi em 2018, e aquilo me encantou, assim, de uma forma, né, que eu falei, nossa, eu escolho não só receber a sessão, não só, né, ter feito a primeira classe, mas eu escolho mais. E desde 2018 que eu não parei mais de escolher e continuo escolhendo, né? Você também trouxe aqui num episódio anterior o Cássio Guimarães, né, Sim. que é um dos facilitadores certificados de Access, com quem eu escolho criar junto, né? Então, além do meu negócio com o Chame Uma Mãe, também trabalho com o Cássio e outros facilitadores que a gente está é uma coisa tão bonita isso que acontece dentro do universo de Access, da consciência, né? Tem uma coisa que o fundador do Access fala, que é
o que mais podemos criar juntos que jamais criaríamos separados. Né? Então, eu entrei em Access, criei o meu negócio com as terapias integrativas, usando as ferramentas de Access, continuei fazendo cursos e também comecei a incluir, contribuir com outros facilitadores. É um espaço de contribuição mesmo, né? Onde sim. todos nós, os nossos negócios conversam, nossos negócios se entrelaçam e um é contribuição para o outro, porque consciência é a gente incluir todas as coisas, né? Então, a gente vai para um espaço de criação diferente também, dentro desse universo todo que a Access abre entre nós, facilitadores. E você também é mais um, né? Chegando aí de reforço. Né? Quanto mais pessoas podemos trazer para usar, aplicar essas ferramentas na nossa vida, porque para mim começou nesse lugar de usar isso comigo, eu, Renata, e assim venho escolhendo. Toda vez que eu faço uma formação nova em Access, eu sei que é para mim, e eu escolho também, quando a coisa me toca profundamente, eu escolho, é para mim, e como é que eu posso transbordar isso para mais pessoas, e quem tiver vontade se junta e vem, né, receber disso também. Foi aí que eu me tornei facilitadora de barras, e aí fui fazer as outras classes, porque eu ficava sempre perguntando, e o que mais é possível? O que mais eu posso escolher aqui para fazer uma entrega ainda mais recheada, mais grandiosa para as pessoas? Né? Incrível. E é interessante você tocar sobre negócios, que é essa próxima pergunta que eu quero fazer para você. Os negócios feitos com ferramentas energéticas, né? Qual é a expectativa das pessoas quando nós falamos sobre energia, ferramentas energéticas que estão associadas, por exemplo, ao misticismo, ocultismo versus pragmatismo e relacionadas às ferramentas de Axis? Como você tem percebido isso há tanto tempo no Axis? Então, acho que eu percebo que a maioria das pessoas, quando a gente fala terapeuta integrativo, ferramentas energéticas, já imagina a gente com incenso na mão, né? Já imagina as pessoas com pedras e vendo seres, vendo cores e lá. Pode ser isso, né? Sim, existe um aspecto das terapias integrativas onde a gente se conecta com isso. Só que a Access traz isso para um lugar muito, assim, extremamente pragmático. E eu percebo que a consciência ela é pragmática. Ela é pragmática, mas existe, né, um inconsciente coletivo a respeito disso que tende a ir para esse lugar do místico, do sobrenatural, espiritual, também inclui isso, mas inclui práticas, coisas do dia a dia. E a Access traz essa capacidade da gente refinar a nossa capacidade de perceber o mundo de forma energética. E a comunicação energética, ela transcende palavras, transcende conceitos, transcende filosofias, ela abarca tudo isso, né? E ela traz a informação numa velocidade muito mais rápida. Sim. Então, assim, a consciência é pragmática. Se perguntou, o universo está, blum, manda informação. Isso eu gosto muito, porque eu comecei a perceber que eu tenho muita facilidade com teorias, conteúdos, conceitos e mais. E quando eu recebi das ferramentas energéticas, eu falei, eu sempre soube que tinha mais do que o que estava só ali na definição e no conceito de uma linha filosófica, de um método. Sabe quando você acessa um método, você fala, tô vendo tudo isso, mas eu tô vendo mais coisa. Sim. E isso é a linguagem da energia,
que eu acho que as ferramentas de Axis fazem com que a gente valide como sim, é possível perceber além dos conceitos definidos, rígidos, das conclusões, das metodologias. Isso me trouxe uma liberdade de criar com todos os saberes que eu já tinha adquirido ao longo da minha vida. Que eu sou dessas pessoas que adora se conectar com vários tipos de saberes. Tanto que eu falei, gente, como é que eu vou fazer? Que faculdade eu vou cursar? Porque eu escolho tantas, eu sou errada, Sabe esse lugar? Eu sou Sei. errada, eu sou errada. Uhum. Não é que eu sou errada. Isso chega para mim de forma energética, muito rápido. É a pessoa me trazer um conceito, eu já vem toda a energia, sabe? Mas como Sei. é que eu faço isso? Eu faço isso, né? Então, esse universo da energia, ele fez eu validar que sim, eu tenho uma maneira de aprender as coisas que é muito mais além do que a maneira, entre aspas, normal dessa realidade. E que eu não estava Certo. reconhecendo que eu fazia isso. Uhum. Eu cheguei a frequentar a faculdade, sim, mas eu me ficava irritada com a lentidão do processo. Sabe quando Uhum. você já sabe tudo, eu já tinha entendido tudo. Eu falei, o que eu estou fazendo aqui? Eu preciso encontrar alguma coisa que seja a minha linguagem. Sim. Quando eu encontrei o Axis, eu falei, graças, é Tô em possível. casa. Estou em casa, né? Estou em casa. Nossa, eu acesso a informação mais rápido que as pessoas. Eu leio energeticamente os corpos das pessoas. A pessoa não precisa falar para eu saber o que está se passando no mundo dela. Porque a comunicação energética, ela tem essa peculiaridade. Ela vem, a Uhum. energia vem. Sim. E mesmo que não tenha sido dito palavra, a informação já chegou até a gente. Isso que eu acho que é Renato, incrível. essa habilidade que você disse de ler os corpos, de sentir a energia, ela veio aguçando em você a partir do momento que você tem mais consciência. Total. Consciência e permissão de tornar isso algo que é possível, existe. Uhum. Porque a gente fala em Axis, né, sobre esta realidade. O que é esta realidade? Esta realidade é a realidade conceitual. Sim. A realidade formatada num padrão, numa linha de tempo e espaço, numa cronologia, em um conceito de regras e processos e tal. E a consciência, ela não tem isso. Né? Então, esta realidade era um choque para mim, sempre ter que encaixar esse jeito de funcionar na velocidade dessa realidade, na forma e estrutura dessa realidade. Então, eu não conseguia receber dessa capacidade de ir além disso. Uhum. Né? Essas ferramentas trouxeram o reconhecimento de que é possível, junto a esta realidade, criar uma realidade além dela. Incrível. E que contribui com esta também. Né? Não é Uhum. também desfazer dessa realidade e mudar essa realidade, é criar além dela e com ela, Uhum. usando essas capacidades, essas habilidades que são muito fora da caixa para a maioria das pessoas. Sim. Né? Dá para a gente trabalhar e permear esses universos e, sim, dar permissão para criar além do que é conhecido, além do que é sólido, além do que é rígido. E nós somos criadores de realidade. Né? Então, como é que a gente pode criar a realidade que funciona para a gente? Estando aqui nesta realidade, Nessa inclusive. realidade. Né? Não, isso expande muito, né? E faz a gente refletir demais. E eu vou para a pergunta central, né, do nosso episódio hoje. Renata, ser mãe dá trabalho? E esse Dá. trabalho pode ser remunerado? Pois é. Isso é uma coisa muito fora da realidade, não é mesmo? Sim. Isso foi outra ficha que me caiu, né? Do tipo,
caracas, eu lembro muito bem assim que eu fui fazer um curso de liderança com uma organização que não é do Brasil, mas que tinha um grupo representando eles aqui no Brasil, que é a Dream for the World, DWF. E era uma formação para líderes do futuro. E na época eu estava no movimento, eu tinha meus filhos pequenos e eu tinha optado por não escolarizar os meus filhos, não colocá-los na escola. Eu era praticante de uma metodologia chamada unschooling. E é difícil conceituar unschooling, porque unschooling não é método, é estilo de vida, é forma de ser, né? Onde a gente não coloca os filhos na escola. Né? Os nossos filhos foram, meus filhos e filhos de outras famílias foram educados fora da escola. Certo. E aí, quando eu estava nesse grupo, junto com outros pais, eu percebi que essa maneira de educar as crianças estava me levando para um lugar de um empoderamento do que são os saberes maternos. O que é isso, saber materno? E aí eu estava nessa formação e tinha que preencher uma ficha do hotel que a gente ia ficar e falar, qual a sua profissão? E eu vim, qual é a profissão? Né? Eu sou mãe. Eu achei esquisito, mas eu falei, gente, realmente, ser mãe dá trabalho. Esse é o meu trabalho agora. Sim. E isso realmente é um trabalho. É um trabalho você escolher dedicar tempo da sua vida a acompanhar crianças do mundo. No caso, eu fazia isso com os meus filhos e com os filhos de outras famílias, porque nós nos juntamos num coletivo de pessoas. Eu falei, gente, ser mãe dá trabalho. E olha, isso pode ser um trabalho mesmo, né? Isso pode ser um servir. Além, né, de sim ter feito a opção por estar com os meus filhos e acompanhá-los nos primeiros anos de vida, eu percebia que entre nós, o grupo de pais ali, nós estávamos num trabalho de estudo, de investigação, de exploração, de trocas de experiências riquíssimo. Riquíssimo. Eu falei, gente, eu estou dedicando essa fase da minha vida a todo este conhecimento. Conhecimento sobre a infância, conhecimento sobre as fases de desenvolvimento, sobre ambientes preparados. Olha quanta coisa, quanta riqueza. Alimentação. E eu comecei a ver que, nossa, isso aqui é tudo conteúdo de aprendizagem que as mães fazem. Todas as mães fazem? Não. Mas algumas mães escolhem se dedicar a isso, isso é um trabalho. Tanto que, né, passado o tempo, fiz esse curso de liderança, veio essa ideia, não fiz nada com essa informação, mas ela tinha uma sementinha implantada ali, né? Eu achava que era para criar outra coisa, criei outra coisa, não rolou, foi assim, tipo, não é isso ainda, e é assim mesmo. A gente vai criando coisas, vai lançando, vai vendo o que é que dá. Até que chegou um tempo da minha vida que eu estava... Meus filhos já tinham crescido, já não era mais unschooling, não era mais fora da escola que nos atendia. E eu falei, e agora? Passei 9 anos da minha vida aqui, nessa lida com as crianças. O que eu faço? O que é agora? E agora é outra coisa. Agora a gente também não quer mais ser mãe unschooling. Agora eles vão experimentar a escola. Né? E o que eu faço da minha vida agora? Aí eu fiquei, mas espera aí, eu fiquei 9 anos enfiada nesse universo todo. Isso aqui é tão rico, mas é tão rico. E se eu começar a compartilhar com outras mães, com outras mulheres, com outras famílias, tudo isso que eu tive a oportunidade de vivenciar com os meus filhos e com essas outras famílias? Aí surgiu um negócio. Falei, gente, ser mãe dá trabalho e ele pode ser remunerado. Eu posso usar estes saberes, né, e colocar isso a serviço de quem? De outras famílias, principalmente de quem tem filhos pequenos. Porque filho não vem com manual.
Não mesmo. Maternagem não vem com manual. Eu, quando me tornei mãe, eu falei assim, meu senhor, onde é que eu tô, onde é que eu vou, com quem, o que está acontecendo, não sabia nada. E eu comecei a descobrir o que era ser mãe sendo mãe. Mas eu não tinha quem tivesse ali, né? Depois de um tempo só que eu encontrei outras famílias com quem eu pude compartilhar isso juntos. Mas principalmente com o meu primeiro filho, era tipo, o que eu faço com essa criança? E eu tive que descobrir isso sozinha. E aí Uhum. assim, eu sei o quão difícil é fazer isso sozinha. Não tinha rede de apoio, não tinha mãe por perto, minha irmã também longe, irmão longe, todo mundo longe. Tinha eu, bebê, pai do bebê, cachorro, gato, né? E tempo. Tempo, tempo. E aí eu comecei sozinha a fazer isso. E aí, quando eu me dei conta, eu falei, não precisa ser sozinha, Renata. Não precisa fazer isso sozinha. Eu fiz sozinha porque não tinha isso. Então eu vou Uhum. criar. Eu vou criar isso. Eu vou criar porque hoje, com os meus filhos grandes, eu tenho tempo, conhecimento, muito tempo de investigação, de prática, de experimentação. E o mais legal, eu não vou entregar para mães e pais receita pronta de como é que se faz isso. Uhum. E aí que o Access entrou na jogada, Certo. né? Aí que eu falei, ai, como eu sou esperta, eu conheci o Access, não foi à toa que eu conheci esse negócio de Access. Eu sabia que tinha alguma coisa aí que juntava com toda essa minha experiência antes e que dava assim um caldo gostoso, sabe? Aí eu falei, aham, o que eu sei sobre isso? O que eu sei sobre o que o Access me traz, né, dessa conversa energética, saber ler os corpos, saber estar na presença com as pessoas, sobre não julgar os jeitos das pessoas, que pode me fazer entrar no universo das famílias, num lugar de estou aqui para contribuir com vocês para criarem com os seus filhos o que vocês sabem sobre isso. Porque o que Incrível. eu criei com os meus filhos era o que funcionava para mim. Uhum. E assim, numa verdade comigo, numa vulnerabilidade do não sei, mas vou Uhum. descobrir, vou investigar, Uhum. né? E hoje eu trago esse conhecimento dessa experiência que eu tive com o meu corpo, com os meus filhos, com outras famílias, para dentro da casa de outras pessoas e usando os saberes que o Access me trouxe assim, ó, de bandeja, né? Que é baixar barreiras, esteja em permissão de receber as pessoas como elas são e faça Uhum. perguntas. Uhum. Então, quando eu entro numa casa com o trabalho do Chame uma Mãe, tudo isso, né, criou o Chame uma Mãe, que é esse serviço de suporte à rede de apoio parental, onde eu entro nas casas, onde eu acompanho pais e mães que estão aí com seus filhos pequenininhos, sem ter com quem contar, tentando entender o que é que foi que atropelou eles, como é que eles vão viver a vida agora. Como é que eu vivo a minha vida, que não era mais a vida que eu tinha, mas o que é a vida que eu tenho? E como é que eu crio a Mudou criança? radicalmente. E assim, e aí a família vem e fala que é isso, aí mas não funciona para mim. Aí tem a escola que dá opinião assim, tem a escola... Para! Eu sou essa pessoa que chega nas casas e fala, ok, o que está pegando? Uhum. E quem são vocês? E o que está funcionando, o que é que não está funcionando? Onde que está divertido, onde é que não está divertido? Uhum. Onde que vocês estão, né, se batendo não tem que ser assim, que não é quem vocês são? Porque na Entendi. maternidade tem muito disso, tem muito tem que. É.
Mãe tem que ser assim, mãe tem que ser assado, pai tem essas funções, mãe tem aquelas funções. Eu chego dentro das casas e falo, então, esquece tudo. Esquece tudo que vocês ouviram. E assim, tem as referências das vivências dos pais enquanto filhos, de como eles Uhum. cresceram. Tá, tem tudo isso. Vamos descobrir agora qual que é o jeito de vocês abrirem o que é esse sistema familiar que vocês podem criar agora. Que E incrível. nesse aspecto, as ferramentas de Axis, elas são perfeitas. Perfeitas. Porque é sempre a partir do ser. Uhum. Quem são esses seres? Quem são esse pai? Quem é esse pai? Quem é essa mãe? Às vezes é quem é essa mãe e essa mãe? Quem é esse pai e esse pai? Que formato de família existe aqui? Né? Quais são os julgamentos que essas pessoas têm sobre o que eles sabem e o que eles acham que eles têm que ser, que está criando conflito? Eu vou lá e falo, gente, tudo pode. Mas o que que vocês escolhem criar? Se E não criar tivesse em um jeito família, né? certo, exato. Se não tivesse um jeito certo de ter uma família, o que é uma família para vocês? Uhum. E realmente, né? Nesta realidade, a gente tem um conceito muito quadrado de família, apesar do discurso ser outro. Exato. Discurso sobre, não, agora somos família desconstruída. Quando você vai ver lá de verdade, ainda está todo mundo vivendo, né? A função papai, função mamãe. Tá, gente, legal. Tá funcionando? Vocês estão felizes assim? Eu faço esse tipo de perguntas, né? E o que é que funcionaria? O que é que pode trazer mais de vocês aqui? Qual que é o jeito? Se vocês pudessem escolher qualquer maneira de criar os seus filhos, como isso seria? Então, a princípio, os pais recebem a pergunta tipo, mas será que pode? E se puder? Qual é o problema, né? E se puder, como isso seria? Sim. Então vamos brincar de pode? Ao invés da gente ter de ficar o tempo todo, não, mas isso não pode, isso não pode. Quanto Uhum. não pode a gente tem dentro do universo da parentalidade? Sim. E quanto disso é algo que é pronto dessa realidade, sobre a estrutura que existe, todos os conceitos que existem sobre o que é parentalidade. Exato. E vem de crenças, né, de hábitos, né, de padrões da família, e aí às vezes a pessoa nem sabe, ela está seguindo aquele padrão, mas ela não tem consciência daquilo, ela só está fazendo. Exato. E a gente continua. Eu gosto muito daquela música que a Elis Regina canta, né? Ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Eu falo, meu Senhor, né? Não, não. Aqui. E aí tem muita gente que fala, né? Mas isso não é honrar pai e mãe? Eu falo, não, não é. Você honra pai e mãe quando você honra a vida que eles deram para você Exato, criar essa vida do jeito que ela funciona para você. Isso é honrar pai e mãe. Não exato. é reproduzir, né? Porque apesar de a gente ter mudado muita coisa nas relações, principalmente relações parentais, existe assim uma coisa muito grudada ainda de ter que honrar o caminho dos pais. Como se fosse desrespeitoso fazer diferente, quando na verdade a gente fica incomodado pra caramba e nem tá consciente de que não é sobre reproduzir o que eles fizeram com a gente, não é sobre julgar errado o que eles fizeram, é Sim, sobre receber o que eles nos deram e a partir das experiências que nós tivemos com eles, percebermos o que é que funciona para nós. uhum, E aí a gente começa a criar uma nova realidade dentro da parentalidade que é mais condizente com o que é verdadeiro para a gente, não com o que a gente acha que tem que ser. uhum.
Porque é esse lugar que a gente acha que tem que ser que causa o peso, né? O sofrimento, a lamentação. Ai, quanto que a gente ouve, né? Ser mãe é padecer no paraíso, como se isso fosse bonito de dizer. Não é ainda dá risada, né? Ah, é porque ser mãe é padecer no paraíso. Gente, presta atenção no que está dizendo, né? O seu ponto de vista está criando sua realidade, né? Exato. Então você tem que sofrer, porque mãe é sofredora, né? Sim, Mãe é sempre a culpada. O sim. problema é sempre da mãe. Criança está Uhum, fazendo alguma coisa errada. Ah, cadê sua mãe? Você não tem mãe? Né? Falo, gente, quanto peso, quanto peso. E a gente continua reproduzindo isso como se isso fosse normal. uhum. Então, esse questionamento que eu levo para dentro das casas, de que não precisa ser assim. Exato. E o que é que a gente o que é que a gente escolhe criar para o futuro com a família? Reproduzir o que a gente vem vivendo há milhares de anos? O que é que a gente sabe que vai além da reprodução de algo que a gente nomeou como sendo o jeito normal? Sim. E se o jeito normal já está assim, calejado e o tempo normal, o que é normal já está dizendo assim para a gente, o normal já está cansado de ser normal. Precisa Vocês um podem upgrade inventar aí. alguma coisa diferente, pelo amor, porque o normal, até o normal está cansado disso, né? Cansado. Renata, você falando sobre isso, vem em duas situações. Uhum. Talvez alguém está nos assistindo agora que está num processo de gestação. E tudo que você está Ah, falando talvez está ali despertando algo nela, começar a olhar ali a criação do filho até para ela mesma. Qual seria a sua dica para essa mulher que está num processo de gestação? Pela sua experiência, por vivenciar essas famílias, qual seria o conselho aí, um ouro aí, né? Um presente para ela que você sim. falaria? Então, maravilhosa a sua pergunta. Eu já me transportei lá para o passado, né? Do tipo, o que estava acontecendo comigo quando eu comecei a gestar? E o que que eu encontrei depois, né? Uhum, Olhando assim, fazendo um forward, assim. sim. Então, eu lembro que eu não tinha lofão do que estava por vir, né? E assim, como muitas mulheres que eu vejo fazendo isso, deixa eu buscar aí toda a literatura que eu puder consumir, né, sobre como que é filho, o que tem que fazer, e o berço, e o quarto, e brará. Gente, eu fiz tudo isso para depois descobrir que não precisava fazer nada disso. E que a única coisa que era importante fazer, que eu não tinha feito, que não, tinha feito sim, né? Até porque eu escolhi trazer meus filhos para o mundo de um lugar muito diferente, né? Eu tive parto domiciliar. O mais importante nesse momento da gestação é você se conectar com o seu corpo. Esquece o berço, esquece a cadeira de amamentação, que você nem vai usar quando a criança nascer. Vai ficar lá, você nem vai entrar no quarto da criança, porque você vai ficar com a criança alguns meses dentro do seu próprio quarto, toda descabelada. Então esquece tudo isso que você acha que é importante ter. Se for divertido também, vai, compra, berço, casa, para depois saber que você vai ter que mudar tudo. Então, quem está gestando, se conecte com o seu corpo, se conecte com o seu bebê, porque esse bebê já está aí, recebendo de você. Esse bebê já está aí compartilhando com você, que está gestando ele, tudo que ele precisa. E ele vai dizer para você que está gestando o que ele precisa através do seu corpo. Uau, legal. Esse bebê vai estar tão conectado com esse corpo da mãe que ele vai dizer, ele vai se comunicar com essa mãe através do corpo dela. Ela vai sentir sono, ela vai sentir fome, ela vai sentir vontade de chorar, vontade de rir, ela vai sentir mudanças nos hábitos alimentares. Ela não vai encontrar isso no livro.
ela não vai encontrar isso com a mãe dela. Às vezes tem mães que sim, que tem essa conexão com as filhas, que são esse espaço, mas a grande maioria não, Uhum. né? Porque eu vejo que as mães, as avós, vão muito para o espaço da experiência delas, e que não é errado, é o que elas têm de repertório, Exato. né? Algumas têm a sensibilidade de perceber que não é sobre elas, é sobre a filha. A Uhum. grande maioria não tem, né? Então, a mulher que está gestando tem que perceber o que é da mãe dela, o que é dela. E esse é um mergulho dentro de si mesma. Ela vai para dentro do útero com o bebê e na presença com o seu próprio corpo, começar a criar o que é ser mãe junto com o bebê. Nossa, que lindo. Muito Eu bonito. descobri depois, eu descobri a primeira gestação, eu era totalmente buscar fora a informação. Uhum. Uhum. E eu tive uma pessoa que me acompanhou, que ela era muita presença comigo, assim, e ela sabia que eu estava fazendo isso, ela falou, bom, se ela está escolhendo para fora, deixa ela, mas eu vou estar sempre puxando ela para se conectar com o corpo dela. Eu teimava, eu queria resposta, eu queria estar certa, eu queria ter garantia. Nossa, quanto trabalho, para nada. Porque na hora que veio a criatura, eu falei, mas para que eu fiquei tanto tempo lendo tanta coisa assim? Estava tudo aqui, né? Estava aqui, já estava no meu corpo esse saber. Né? E isso é uma coisa Sim, das ferramentas energéticas que hoje eu percebo que como elas podem contribuir para essa conexão, essa comunicação com o nosso corpo. sim. Não tem manual, não tem receita. Nós criamos isso a partir da conexão com o nosso corpo e com o corpo Uhum. desse bebê que está dentro de nós e que daqui a pouco sai de nós. E aí é um outro tipo de conversa que começa. Mas é Exato. sempre nessa interação entre os seres. Sim. Né? Tanto que os primeiros meses da mãe, da família, né, com o bebê, depois da barriga, tem um trabalho aí incrível de se fazer de conexão. Essa é a minha próxima pergunta. Aí agora tem uma mãe que está nos assistindo, que está lá já noite sem dormir, aí ela vê ali o nosso tema, fala, deixa eu entrar aqui para ver o que eles vão falar. Qual que é a Sim, dica que você dá para essa mãe que criou uma expectativa imensa da gestação e na realidade não é nada disso, e ela está exausta, cansada. sim. Exausta, cansada, morta, não dorme, não come, não toma banho, não penteia cabelo, não nada. E possivelmente ainda está ali o marido, né, muitas vezes não apoiando, não estando presente em É, o alguns marido também está casos, perdido, tipo, também está perdido, o ah, que o que que eu está faço com isso? acontecendo? Ó, a dica preciosa que eu tenho aqui é fecha tudo. É assim, nasceu uma família, não é que nasceu um bebê, né? Porque muita gente fala, ah, nasceu o bebê, vamos visitar o bebê. Não, amores, não nasceu um bebê, nasceu um sistema aqui. E esses primeiros meses, que é onde as mulheres principalmente ficam muito desgastadas, é esse momento de fechamos para balanço, agora é hora da gente se conhecer. Não é mais o mesmo homem, não é mais a mesma mulher. E também são o mesmo homem e a mesma mulher com mais um ser. Né? Então, não é mais éramos nós dois, eu e meu bem. Agora somos nós aqui todos. E quem somos nós quando nós todos estamos aqui diante uns dos outros? Uhum. O que que esse marido, como é que esse marido pode vir contribuir? Além de todas as coisas de marido, de companheiro que ele tem aí do repertório dele, que ele acha que ele tem que ser, é o momento de fechar para balanço no sentido de, e agora, como é que a gente começa a se organizar de um jeito novo, que a gente ainda não conhece, que funciona para a gente?
Então, sim, nasceu um bebê, todo mundo está interessado no bebê, tá, legal, beleza, venham visitar, nanana, e dá licença agora que a gente está se conhecendo. Dá licença agora que a gente vai fechar nossa casa para visita, porque a gente precisa agora se olhar, se ver, se reconhecer e começar a perceber o que tem aqui de novo para a gente explorar. Com esse tempo mesmo de tirar do meio de campo tudo que é interferência. Sim. Porque isso é uma tarefa deste ninho que surgiu. Certo. E às vezes tem muitas vozes, muita gente atravessando, que vem sim, na melhor das boas intenções, sim, todo mundo quer contribuir, mas. E também perceber até onde todas essas vozes estão de fato contribuindo ou estão atravessando esse tempo que é uma preciosidade dos primeiros meses de vida. Né? Por E isso que eu você falo, fecha o falando, guarda-chuva, né? fechar o guarda-chuva. E você falando isso, veio assim, muito uma ferramenta que a gente usa no Axis, mas que a gente poderia explicar, e eu pedi para você explicar para o pessoal que está nos assistindo, é que, tá, eu estou imaginando eles responder aqui para nós, tá, eu vou fechar, mas e todo mundo vai nos julgar? E a minha sogra, e minha mãe, e todo mundo vai criticar? E aí? E aí E a o que gente tem eu que faço ser. com isso? Aí, olha só que. Amei. Isso daí acontece mesmo, né? Sim. Aconteceu comigo. Do tipo, gente, não, não. E aí a gente é convidado a adultecer, sabe? No Access a gente fala que é ser um adulto da consciência, amadurecer. Você não é mais filho só, agora você é pai e mãe. E com adulto consciente você pode começar a exercitar ser agora. Né? Então, se você é um adulto da consciência, onde é que você está aí com mimimi de que vão pensar de mim? Peraí, é a sua família. E nesse momento, é isso que é requerido? Seja isso. Adulteça, seja responsável agora pelo que você está escolhendo e tudo bem. Se houver pessoas que não vão gostar muito da sua atitude, mas se é isso que te atende, se é isso que você requer, se é isso que você percebe, que é o seu tempo de realmente se dedicar a isso que é novo, que está acontecendo, se silenciar tudo isso for o que se requer, não importa se as pessoas não vão receber isso num lugar educado. Não importa se as pessoas vão receber isso como, nossa, que ingratidão, vim aqui só para ajudar. Sim, você reconhece que sim, e você também está em permissão de ser aquilo que te atende, que agora é a sua família que está aqui. Exato. Então você se apropria do seu processo, você adultece, traz maturidade, sai do lugar de filhinho. E realmente, eu sou um pai e mãe, agora essa família aqui é a minha família. E eu sei. E não é o que eu sei fazendo o outro de o seu jeito é errado. Mas eu Uhum. posso, por favor, eu posso descobrir o que eu sei. Uhum. Eu posso me dar esse tempo de descobrir porque é sobre isso, né? É Sim. sempre sobre o que é que eu sei sobre ser isso. Não é sobre você trazer o universo do outro para te ensinar a ser. Você sabe o que é ser. Gostei. Verdade. E isso é muito do universo de Access. Sim, muito. Né? A gente tem até o sendo você mudando o mundo. Muito. É. Né? É a partir do seu saber. O seu saber importa. O seu saber não é nem maior nem pior do que o do outro. É o seu saber. E é você quem cria a sua realidade. Então, é realmente se apropriar disso. Eu crio a minha realidade. E eu escolho como eu desejo criar esta família. Uhum.
E não é fazendo os outros de errado, é simplesmente estando em permissão de receber do seu próprio saber. Sim. E isso convida a gente para um lugar de uau, eu sei. Eu não Uhum. descobri ainda o melhor jeito, mas eu sei que eu sei. E eu vou experimentar aqui. E Sim. eu vou me conectar comigo, com o meu corpo, com a criança, vou me conectar com o meu companheiro. E olha que dança interessante nós temos aqui quando a gente está. Quando todo mundo aqui sabe exatamente o que é ser. E sabe quem é o convite mais importante para esse processo acontecer? O bebê. O bebê. Porque o Exato. bebê não está desconectado do que ele sabe. Sim. O bebê funciona totalmente nessa conexão. O bebê sabe a hora de chorar, sabe a hora de fazer xixi, sabe a hora de fazer cocô, sabe a hora de mamar, sabe o que quer comer, o que não quer comer, quanto quer dormir, quanto não quer dormir. Exato. Esse momento é assim, quem ensina quem? Né? Uhum. E se a conexão com o bebê for esse espaço de presença, de eu sei, o bebê sabe. Ele também está consciente, né? Nossa, só tem um corpo pequeno, Sim. né? Só tem algumas coisas que ele ainda não conheceu, como a fala, Uhum. os próprios movimentos do corpo, mas o saber, esse lugar de conexão consigo e com o corpo, bebê é o ser que, se você mirar o ser e pedir contribuição deste saber, que é natural, não tem esforço em ser. O Sim. bebê não faz um esforço para ser, o bebê é. É. Somente é. E é esse o momento, né, dessa fase de conexão que é importante. O bebê é. Então tá, bebê, obrigada por lembrar o que é ser. Sim. Sim. Então o bebê também ele vem e convida os pais. Vocês podem ser? Uhum. Porque quando o bebê percebe que o pai e a mãe não estão sendo, estão tentando caber, olha, dá um trabalho. Porque o bebê não deixa a gente mentir. Não, e aí é tão verídico isso que na psicanálise, até os 6 anos de idade, todas as reações de doenças das crianças estão relacionadas aos pais. Ah, vá. Não, mas tem muita gente, a gente fala assim, mas isso está acontecendo no relacionamento, que a criança, né? E ainda tem muita gente que não se permite olhar para isso. Fala, não, só está doente, o meu filho está doente. Mas se a gente for investigar mesmo, vai identificar que ali é, né, a causa, né, é no casal. Uau. E quanto que é difícil a gente perceber também, enquanto pai e mãe, que às vezes o bebê está reproduzindo aquilo que está se passando no universo deles. Sim, E quantas coisas os bebês trazem sobre a infância dos pais. Quanto que o bebê está falando, ó, você deixou um assunto pendente ali, e eu estou captando o que você está criando aqui. Né? E tem uma ferramenta que a gente usa dentro de Access, que é a quem isso pertence. uhum, Eu uso isso com bebês, por exemplo. Eu percebo que eu estou numa casa ali, num trabalho com a família, que é bebezico, não fala e tal, o bebê está demandando um comportamento que é, nossa senhora, um incômodo gigante. Eu energeticamente pergunto, bebê, a quem isso pertence? E só de estar nesse espaço de pergunta com o bebê, porque o bebê capta a linguagem energética. Né? Sim, é importante falar, é importante conversar, é importante usar a voz, mas o que é que eu sei sobre ser essa energia em interação com estes corpos e com aquele corpo de bebê que pode me trazer informações sobre o que está acontecendo aqui nesse universo familiar? Por isso que eu falo, as ferramentas energéticas, meu amor, elas são assim, na lata. é verdade. Você lança uma pergunta dessa para um bebê, ela ressoa no campo. E aí a mãe lembra de alguma coisa. Peraí, tem uma coisa aqui que tanana. Aí eu já falo, aham, a informação chegou ali.
A partir do momento que eu perguntei para o bebê, verdade, bebê, isso é seu? E o bebê já sabe que não é, ele já endereça energeticamente a informação Informação. para a mãe, para o pai, para quem quer que esteja ali. Às vezes para mim, às vezes sou eu que Sim. estou meio tipo, o que eu faço aqui? Aí fala, sou eu, bebê. Ah, ok. Uhum. Tá, deixa comigo. Só solta, né? É muito mágico, né? É mágico, isso é magia. Imagina. Aí tem outra palavra que as pessoas falam, magia. O que é magia? Gente, magia é essa presença energética que nós somos. Todo mundo Uhum. é. Todo mundo é. E E temos que. aí, Não, pode falar. desculpa, mas é aí que essas ferramentas elas entram como uma contribuição muito pragmática. Exato. Essa é a Não, magia. Essa é a eu ia magia. falar de a gente aceitar a magia que tem dentro de nós, que todo mundo sabe que tem, mas muitas vezes a pessoa tem, né, receio de explorar esse universo, vamos dizer assim, né? É, porque guarda esses saberes numa caixa separada de, isso é esotérico, isso é Uhum. místico, isso é espiritual, isso é uma energia, é uma Ô, Rê, informação. a última pergunta, prometo, porque tá uma delícia, né? Ó, se você me deixar aqui, amigo, eu vou, ó, vou Então até amanhã vamos com ficar. você. Vamos passar por esse processo. A gente passou ali na gestação, nasceu a criança, e aí estamos ali seguindo primeiro, né? Primeiro ano, segundo ano. Eu queria que você trouxesse uma consciência para nós da diferença para esses pais que estão nos assistindo sobre ajuda versus cuidado. Boa. Bom, no meu ponto de vista, ajuda é sempre um lugar onde você faz do outro um incapaz. Quando eu entro numa casa, eu não estou indo ajudar os pais. Eu estou indo contribuir com eles. Contribuir com este cuidado que eles podem ser uns com os outros. Né? Ajudá-los seria dar licença, eu sou a mãe com experiência, eu tenho as respostas, o que eu estou fazendo com isso? Eu estou desconsiderando tudo que esses pais sabem como menos. Quem é que mais sabe sobre isso, senão eles mesmos? Exato. Uhum. Né? Então, ajuda, para mim, ela vem nesse lugar de que não é sobre ajudar, sobre eu me apropriar das respostas da maneira certa, do jeito certo, baseado no meu repertório. Uhum. Eu ter o cuidado de abrir espaço para que eles encontrem o seu jeito de cuidar, que talvez seja só deles. Então, cuidar para mim vai neste lugar de todos os componentes desse sistema novo, eles sabem o que é importante para eles. E quanta gentileza, quanta permissão, quanta confiança, eles podem começar a refinar entre eles que seja o seu próprio jeito de cuidar. E eu entro nas casas na disposição de ser isso com eles. Uhum. Porque senão eu vou estar roubando deles um momento muito importante que ele, a partir desses primeiros anos de vida, ele dá o tom, né, de como serão os próximos anos. Esses primeiros anos de vida, eles estabelecem a maneira como os relacionamentos, né, eles vão se dar ao longo da vida. E a gente pode usar o que a gente conhece desta realidade, continuar reproduzindo algo que a gente já vê que está difícil, está pesado, né? Ou a gente pode ter este cuidado de perceber o que é que nós sabemos sobre criar algo que seja muito mais leve.
do que isso que a gente conhece. Incrível, gostei, muito bom. E ser mãe E dá trabalho, e esse é o trabalho. esse é o trabalho, né? Esse é o trabalho. Sim. Né? E quando eu me dei conta de que, olha, tudo isso que eu consigo enxergar, eu falo, gente, é isso que eu escolho levar para as famílias. E sim, eu escolho receber dinheiro por isso. Uhum. Foi aí que eu respondi aquela pergunta que me veio lá no hotel, No hotel. né? Profissão mãe. Aham. Mas eu vou cobrar para ser mãe dos meus filhos? Não, não é isso. Mas eu vou começar a entender e a perceber que tudo isso que do repertório da parentalidade tem valor monetário. É um serviço. E dentro do que a gente fala de rede de apoio parental, quanto que rede de apoio é sempre aquela amiga que vem quando dá, é a avó que vem quando dá. Tá, e se não for mais isso? E se realmente tiver um valor e você puder contratar alguém que esteja quando você precisa? Uhum. E que tenha conhecimento e vivência suficiente para te acompanhar, não para te dar uma receita própria, mas para ajudar você neste processo de criar o seu jeito de fazer isso. Sim. E é nesse lugar que a maternidade começa a ter um valor diferente do, mas ser mãe é amor incondicional, blá, 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 blá. Tá, mas tem um valor intrínseco a tudo isso aí. Tem um valor em dinheiro mesmo, valor Tem? monetário. Exatamente. Inclusive para a mãe que opta não trabalhar e ficar em casa. É sobre isso também que a gente vai conversar em família. Uhum. Né? Essa mulher também, ela tem um tempo da fase materna que ela começa a ter vontade de ir trabalhar. Como é que ela se organiza para isso? E se ela não se tornar menos mãe porque ela tem vontade de trabalhar e continuar ganhando dinheiro? E se não for voltar a trabalhar, ficar em casa? Onde essa mulher pode receber dinheiro por isso também? E como é que é essa coisa das relações marido-mulher com dinheiro? E se as esposas tiverem também parte do recebimento, no caso, né, da família ter estabelecido que é só o homem que trabalha, eu vou ficar com as crianças. E se a mulher também tiver receber dinheiro para isso? Sim. Por Nada mais quê? Porque justo. sim, porque é importante ela saber que ela não está ali só por amor. Ela Uhum. também tem coisas que ela gostaria de realizar que precisam de dinheiro e que ela pode contar sem ter que pedir como se ela estivesse pedindo uma esmola. Cabível isso, né? Não é? Quantas mulheres não ficam nos seus relacionamentos com filhos pequenos, presas, querendo fazer outras coisas porque elas não geram dinheiro mais? E se os homens começarem a perceber que sim, é importante minha mulher ter dinheiro e que sim, uma parte desse dinheiro é para ela, porque é muito, muito desagradável a mulher estar nessa lida toda e ficar nesse lugar de dependência financeira dos maridos. Sim. E se houver um entendimento claro de que sim, eu estou fazendo um super de um trabalho aqui que é importante para nós. E às vezes é o Nossa, contrário. assim. Às vezes é o contrário, às vezes é o homem que fica em casa também. Tem famílias que Também, funcionam assim. claro. Não, e isso que você trouxe agora é muita consciência, né? Porque entra Uhum. num lugar de muito julgamento, de muita Nossa, crítica, né? De muito entrar num padrão que é da sociedade, que tem que ser assim, 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 muito preconceito, né? O homem tem e a mulher. E aí a gente quebra essa estrutura e fala, não, é possível, olha que legal, é possível. E quando você fala, a gente começa a refletir, é, fica leve olhar para exato, isso. fica leve, porque pode ser isso, Pode né? ser. Então, muitas vezes o peso todo está nesse lugar em ter que caber numa maneira que já não funciona mais. Já atendeu no passado. No passado eram outras relações.
hoje em dia não tem sentido nenhum, né? Separar dinheiro das tarefas domésticas. Sim. Né? Quanta confusão a gente coloca com dinheiro que evita, né, fazer com que o dinheiro entre na brincadeira de forma leve, divertida, gostosa. Muita gente estava falando, mas ela está dizendo que eu tenho cobrado meu marido agora para ser mãe dos nossos filhos? Não é isso, meu bem. Mas e se for isso? Você poderia incluir isso? E se for isso que funciona para você? E se você saber que você tem uma quantia lá todo mês que você pode gastar como você quiser, do seu jeito, isso seria divertido para você? Eu acredito que todo mundo vai responder que sim. Né? Mas quantas realmente vão admitir que sim? Pois é. Lá no fundo fala sim, né? Mas admitir, aí já é outra escolha. Exato. Então, esse tipo de conversa também está dentro do trabalho do Chame uma Mãe, dentro das casas. Que incrível esse trabalho, né? É, Parabéns. porque alguém precisa sentar com essa mulher e falar: calma, meu bem, o que, que você tem? O que está te dando faniquito aí? Você tá com essa coisa por quê? Ah, porque eu não tenho dinheiro para fazer nada, não faço nada, não vou na manicure, eu não saio, eu não estudo mais. Eu não... E tá, você precisa de dinheiro, então como é que a gente vai olhar para isso? Você quer alguém que te dê suporte para você ir trabalhar? Você pode sentar com seu companheiro e falar sobre essa questão. É isso, não tem um jeito certo, mas tem isso é vivo no universo dentro das casas, e ninguém fala sobre isso. Tem Às vezes medo é do preciso diálogo, entrar, né? e às vezes é preciso entrar um outro elemento que está fora, no caso, minha pessoa ou alguém do Chame uma Mãe, porque agora eu também estou na fase de formar mais mulheres para também prestarem esse tipo de serviço. Agora é essa fase que eu estou no Chame uma Mãe, né? Às vezes é hora de entrar esse elemento nas casas, que vem com esse olhar sem julgamento de nada, onde tudo é possível, para perceber onde é que pode ficar mais leve. E isso das ferramentas de Access é maravilhoso, porque é sem julgamento nenhum de certo e errado. Exato. É sempre na disposição de olhar para qual é a escolha, quais são as escolhas que podem ser feitas, que trazem mais contribuição para todos, pai, mãe, filho, casa, todo mundo. Que incrível. Quanta consciência, quanta contribuição você trouxe hoje aqui para nós. Para a gente poder finalizar, eu vou fazer uma última pergunta. Se você pudesse deixar, então, uma pergunta para quem está nos assistindo, vamos para essas mães, né, que estão nos assistindo, qual pergunta você faria? Qual pergunta cria mais possibilidades aqui? Vamos lá. Eu perguntaria para as mães o seguinte: o que é mais fácil? A pergunta bem daquelas cutuco, né? O que Sim. é mais fácil? Você consertar o difícil ou criar facilidade na sua vida? O que você escolhe? Você que é mãe hoje, né? Consertar o difícil, lidar com o difícil, sobreviver ao difícil ou criar facilidade na sua vida? Boa, gostei. Essa é a Gostei. pergunta. Muito boa. E se criar a facilidade estiver ao seu alcance, você pode escolher isso? Ou você acredita ainda que se é fácil, se for fácil demais é impossível? E se for fácil demais? Que incrível. São Pessoal, perguntinhas para dar uns cutucos, para mexer ali, né? para Tá mexer certo. ali. Para mexer ali, né? Mas, gente, Renata, gratidão pela sua participação. E eu tô aqui, assim, vendo o quanto que a sua percepção, a sua experiência traz um olhar que realmente vai lá no fundo, não é raso, é muito profundo. E eu É, tenho certeza que muitas pessoas que estão nos assistindo conseguiu
ter essa percepção e mexer. Porque eu não sendo mãe, mexeu comigo muita coisa que você falou. Falei, Sim. pensando que Família é uma das instituições mais rígidas que existem na sociedade. E se não precisasse essa rigidez? ser dessa forma, né? Não precisa ser dessa forma. E Pode se a gente ser, pode. começar realmente a abalar estas estruturas É e possível ter uma família leve, desaproveitar divertida. isso, Isso. Sair dessa rigidez, desaproveitar. né? Uhum. E se E não essas precisasse mulheres, elas podem escolher fazer isso. sim, A partir da total, permissão. elas podem se tornar a contribuição que elas são e reconhecer que elas são contribuição. E tem uma coisa que eu percebi no Chame Uma Mãe, nessa fase nova agora, que é, sim, eu continuo fazendo atendimentos e eu percebo que é hora de começar a trazer mais mulheres para fazerem isso que eu descobri que eu faço, né? E compartilhar com elas como é que é isso. E eu deixo um convite para todas as mulheres mães, porque para trabalhar no Chame Uma Mãe tem que ser mãe, tem que passar pela experiência mesmo. Uhum. Eu deixo um convite para todas as mulheres mães e que conhecem as ferramentas de Access, principalmente, né, aquelas do curso de barras de Access, que devem estar aí também, tipo, ai, o que mais é possível com Access que eu ainda não considerei? Onde que eu posso pegar esses meus conhecimentos de Access, do curso de barras de Access, e incluir mais na minha vida? Então, como seria levar estes seus saberes com as ferramentas de Access para dentro das casas, né? Se não for sobre atender só com os atendimentos, de correr processo, né? E se você puder criar além disso com essas ferramentas dentro das casas, dentro das famílias, juntando seus saberes de Access com seus saberes sobre maternidade, com a sua experiência pessoal, junto com a minha aqui, que aqui no curso de formação eu vou trazer aqui muito do que eu experimentei ao longo destes anos todos, mergulhada, né, nessa universo materno. Olha quanta coisa que a gente pode começar aí, ó. Ideias, o que mais é possível, né? Exatamente. Perfeito, perfeito. Pessoal, vou deixar aqui embaixo, na descrição, todos os contatos da Renata, para que vocês possam seguir ela, agendar, né, um atendimento, chame uma mãe, ou até fazer essa formação, né, quem é mãe, dentro desses requisitos que ela passou, vocês podem, né, procurá-la aí. E eu tenho certeza que vocês já perceberam, em pouco tempo que ela está aqui, quanta contribuição essa mulher é. Imagine vocês fazer uma formação com ela, meu Deus do céu. Sim, e o que mais podemos criar juntos que jamais seria possível se estivéssemos separados. Exatamente isso. É E sobre isso. gratidão imensa por aceitar, por ter um tempo, que eu sei que sua agenda é super lotada, mas está esse tempo aqui dedicando para contribuir com essas pessoas que precisam ouvir, né? Que esse momento aqui possa chegar, né, para muitas pessoas que estão precisando Uau. dessa ajuda. Eu Sim, eu escolho pedi isso. por isso e você escutou, né? Acho que eu fico sempre pedindo o que mais é possível para que mais pessoas saibam que isso existe. Então, eu sou extremamente grata a você pelo convite de ter escutado, né? Que tem uma conversa aqui que sim pode contribuir com muita gente. E você possibilitou que isso acontecesse hoje aqui. Eu agradeço também de todo o meu coração. Muito obrigado. Pessoal, então, se esse episódio fez sentido para vocês, compartilhe com alguém, compartilhe com um monte de mães, porque a consciência ela vai crescer quando ela é compartilhada. Não é verdade, Rê? Total. Gente, obrigado, Rê, um beijo. Fiquem com Deus. Gratidão. Gratidão.